Boa noite, espíritos. Sejam todos bem-vindos, então, a esta live da Associação Espírita Casa da Esperança. Desde já eu agradeço muito a Yara, ao pessoal da casa, pela confiança e pela disponibilidade da tribuna. É uma grande responsabilidade hoje, nesse Dia das Mães, então, em que realmente nós, no calendário terreno, nós comemoramos o Dia das Mães e mais do que nunca, nesse momento de pandemia e de incertezas, de alterações de rotina na humanidade, as pessoas perguntam: Felipe, vocês como espíritas, o que vocês recomendam? E realmente nós recomendamos a questão da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para iniciar essa live desta noite, que é sobre família, um convite ao amor, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um livro muito bom para ter de cabeceira, né? Para quem não conhece, então, aqui nós nos encontramos. O meu tá bem surrado, né? Como dizem, é sinal que tu tá abrindo de vez em quando. Tá bem surrado o livro, né? Deixa eu só aumentar o volume se vocês estiverem ouvindo. O capítulo 14 nos traz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, nessa homenagem, nessa mensagem inicial de homenagem às mães, eu começo a leitura do trecho Piedade Filial do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os imortais nos dizem assim: o mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode se amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda amoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever de pessoas que fazem as vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune com rigor sempre a violação do mandamento. Então eu inicio a nossa live desta noite, dando boa noite a todos que estão entrando aí no nosso colóquio da noite de domingo, nessa agradável noite de domingo. Os imortais nos deixam claro de que realmente é muito complicado você dizer que vai amar o próximo sem conseguir amar dentro da família. E o que nós temos observado é que justamente, aparentemente, isso ocorre bastante. Então são os chamados em que, vestindo máscaras na sociedade, se comportam de uma maneira muito benévola com as pessoas, e em casa são pessoas tiranas, difíceis de se lidar. E aqui ele coloca um detalhe bastante importante, de que se eu não consigo amar o próximo, eu não estou negando que, por exemplo, as pessoas possam amar o próximo e ter algumas dificuldades com o pai e com a mãe, mas ele coloca bem claramente que, em primeiro lugar, eu deveria amar o meu pai e minha mãe. E as pessoas dizem: Felipe, mas eu fui maltratado pelos meus pais, fui abandonado. E aí é o seguinte, que de qualquer forma, independentemente
da maneira como se concretizou a tua encarnação atual, você deve gratidão aos pais de qualquer forma, porque eles te deram a vida. Eles propiciaram que você reencarnasse. E esse é um detalhe bastante importante. Hoje, quando parabenizei, dei os parabéns para minha mãe, falei com a minha mãe, a primeira coisa que eu faço é agradecer a ela pela vida, por todo o zelo que ela teve comigo. Inclusive, eu ser espírita é muito diretamente ligado à mãe ter sido sempre espírita. E é um detalhe bastante interessante de nós observarmos de que muitas pessoas realmente nós temos casos complicados nas famílias, né? Nós temos dificuldades entre pais e filhos graves, gravíssimas, de abandono, de maus tratos, enfim, nós sabemos disso. Mas quando o espírito ou a pessoa atinge a maturidade, ela realmente deve ser grata aos seus pais pela vida que foi propiciada, ou seja, pela encarnação que estes pais propiciaram, porque é uma nova oportunidade de recomeço, de refazimento, tá? Então, deixando bem claro que realmente o Evangelho nos coloca que nós devemos honrar. E honrar não é só cuidar materialmente, é um respeito, é um carinho, é dedicar o máximo possível aos pais, né? Mesmo que muitas vezes nós possamos dizer, ele me abandonou, ou fez isso, fez aquilo, mas no fundo realmente nós devemos devotamento aos pais, tá? E aí eu trago para vocês, eu brinco sempre que eu sou um vendedor de livros, né? Adoro vender livros. E tem um livro muito bacana que eu costumo utilizar nas minhas palestras sobre família, que é Cartas à Família, do Adeilson Sales. É um livro muito bacana, de fácil leitura. Eu brinco que é um livro de ler em 1 ou 2 noites, porque você começa e você não consegue parar de ler. Ele traz cartas de mães e pais à família, né? De mães e pais que desencarnaram das diversas formas. Mas eu acho muito bacana de ler para vocês, de trazer para vocês esse prefácio do livro, em que o Adeilson, eu digo para você assim que o Adeilson é uma pessoa muito boa em lidar com palavras, é um autor muito interessante de ser observado no meio espírita. Então aí fica a dica para assistir vídeos e ler alguns livros do Adeilson, são todos muito interessantes, com análise crítica, utilizando a lógica, não dizendo que, né, que não possamos utilizar o raciocínio, analisando o conteúdo, mas o Adeilson me atrai pelo jeito que ele lida com as palavras, também além do conteúdo. E ele escreve assim, no seu prefácio: família, a ignorância segue escravizando o homem. Ao forrear o homem de suas paixões avassaladoras, é a proposta do Espiritismo, consoante o Evangelho de Jesus. Então, de novo, Felipe, para esse momento aí, mais do que nunca, Evangelho, tá? Uma família harmoniosa é um recanto de paz na terra. E aqui família é no conceito novo, tá? Nós não vamos discutir nessa noite a questão da nova família, das novas constituições. Nós estamos aqui trazendo uma análise um pouco diferente nesta noite. Talvez em outra oportunidade nós possamos abordar o assunto, até porque esse assunto é um assunto bastante complexo. Então, uma família harmoniosa é um recanto de paz na terra. Quando o homem está fortalecido pelo verdadeiro campo de amor que o cerca, que só o grupo familiar pode oferecer, não existe prova que ele não logre vencer ou suportar. Então aqui já vem um detalhe bem importante que às vezes passa batido pelas pessoas. A família é a célula máter da sociedade, ou seja, cada família é uma célula da sociedade.
Então a sociedade, o resultado da sociedade é o resultado desse conjunto de células. E esse é um detalhe muito importante. Como andam as células da sociedade em geral? Pelo que a gente tem visto, as células andam bastante adoecidas. E esse detalhe não pode passar despercebido. Porque a família sendo a célula da sociedade, por exemplo, quando nós observamos lá em Brasília, nos grandes meios onde exista bastante poder, nós observamos bastante a questão do reflexo dessa célula em ambientes de poder. Então, por exemplo, um político que utilizou mal os recursos financeiros, ele é alguém que veio do seio de uma família. Esses grandes monstros de corrupção, de utilização indébita, de apropriação indébita dos valores da sociedade, os valores monetários, eles vieram de uma família. E que valores foram cultivados nessa família? Então nós observamos que, como foi dito aqui, uma família fortalecida favorece o enfrentamento diário. Mas o enfrentamento diário do quê? Das dificuldades de um planeta de provas e expiações. Então a família é aquele campo de força, aquele campo de amor que nos protege. Deve ser assim, né? É muito mais árduo, então, o Adeilson coloca, para o espírito encarnado na Terra, o caminhar, o enfrentamento das suas lutas quando ele está apartado da sua família. E isso os psiquiatras e psicólogos discorrem com provas científicas inegáveis. Seguem apartadas da sua família, elas têm enormes dificuldades emocionais. Várias dificuldades, inclusive, e isso pode se concretizar sob o aspecto de transtornos psiquiátricos, né? Então nós temos aí vários transtornos que são resultado do apartamento da família. Então aquela pessoa que se aparta da família, ela realmente vai ter alguns reflexos, né? Portanto, nós observamos o quão importante é a célula máter. Bom, daí também no Evangelho segundo o Espiritismo, então que o amor mais parecido com o amor de Jesus, um amor incondicional na Terra, é o amor das mães. Por isso que se fala aos quatro ventos que normalmente as mães são os pilares das famílias, né? São a base da família e realmente nós observamos que as mães conseguem, não estou dizendo que não existam exceções, né, em relação aos pais também, mas elas conseguem fazer esse movimento de amor incondicional, ou seja, elas se doam para a família, né? Bom, e aí ele coloca que os tempos atuais, ricos em tecnologia, incitam o homem ao isolamento, ao degredo do convívio em família. Nós temos observado isso também, de que em virtude da questão do uso da tecnologia, os psicólogos chamam de virtualização das relações, nós temos aí um problema, porque as pessoas acabam se isolando do convívio da família e elas convivem mais no meio virtual do que no meio familiar, né? Então, muitos se encontram enredados em numerosa família virtual, esquecidos da parentela real. Escravizam voluntariamente aos grilhões ilusórios do desamor. Com isso, não exercitam a prática afetiva. Aqui um detalhe bastante importante. Desculpem. Prática afetiva. A tossida não foi corona, tá? Só para avisar.
A prática afetiva é algo que o convívio familiar te dá. Então as pessoas dizem, a pessoa mais difícil que eu já convivi é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, sei lá, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó. E essa pessoa é a mais difícil do meu convívio. O que eu faço? Pois é, se ela foi colocada no teu seio familiar como alguém que deveria estar constando na tua reencarnação, é porque tu precisa conviver. Então, no momento que tu isola isso, você isolando isso, você vai ter algumas sequelas inevitáveis, né? E você precisaria desse convívio para, como diz o Adeilson, uma frase bem inteligente, nós perdemos a prática afetiva. E na virtualização das relações também. Vocês já prestaram atenção de que na questão do WhatsApp, né, no WhatsApp, como queiram, você, por exemplo, você coloca alguma coisa, coloca uma frase e a pessoa às vezes entende aquela frase de uma maneira totalmente diversa do que você quis afirmar. Por que isso? Porque na relação virtual ela é mais superficial do que o normal. E numa relação, de uma convívio, você vai perceber a feição da pessoa quando ela falou, você vai perceber o tom de voz, você vai perceber inclusive a energia que gera a vibração da voz, né? Então você vai perceber o tom da afirmação. Então vocês já devem ter passado vivenciado essa situação de que realmente a relação virtual não nos dá prática afetiva, né? Tanto que, como eu expliquei, às vezes numa mensagem que você manda para uma pessoa pelo WhatsApp, você é totalmente, né? E continuando, então, o Adeilson nos fala que muitas pessoas escravizam-se voluntariamente aos grilhões do desamor, com isso não exercitam a prática afetiva. Pelas telas virtuais, representam personagens, falam de tudo. É bem interessante isso, porque mesmo dentro da família e no convívio social, nós observamos pessoas que estão representando o tempo inteiro. E numa leitura que eu fiz acerca da reencarnação, tem um autor que nos diz que, na verdade, às vezes uma das missões mais importantes das pessoas seria a pessoa ser quem ela realmente é e não representar. Então você observa que se você chega no final da tua encarnação e você não conseguiu ser quem você é, quem deveria ser, porque você está criando um personagem, você falhou. Você falhou porque você não conseguiu colocar para fora quem realmente você é. E, inclusive, esse autor fala que felicidade, e quem nos fala isso é o Dr. Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, a busca do sentido existencial. A pessoa que consegue ser quem realmente ela é uma pessoa que já começa a dar os primeiros passos para a felicidade. Então é um detalhe bastante importante nas famílias, nós observamos isso, nessa questão de você muitas vezes querer parecer quem você não é. Outra questão, os interesses mesquinhos individuais são os objetivos valorizados muitas vezes pelas pessoas em detrimento do grupo. Então assim, no Evangelho tem o que aconteceria com o afrouxamento dos laços de família, o recrudescimento do egoísmo, ou seja, o aumento do egoísmo. Então, no momento em que se afrouxam os laços de família, o egoísmo vai aumentando, porque as pessoas vão sempre buscar os seus interesses em detrimento dos interesses de família. E aí vem um outro livro que eu vou trazer para vocês, então, ligado ao assunto, um livro muito bacana do Dr. Alberto Almeida, um famoso, né, Pais e Filhos, tá?
E é um livro, Fortalecendo Vínculos, é um livro bem bacana porque ele traz a questão do lado psiquiátrico dele, dos atendimentos que ele faz. No capítulo 1, então, o Dr. Alberto Almeida nos traz um diálogo, então, de algumas pacientes dele, em que ele então replica o seguinte: duas mulheres prestes a se casar discutiam sobre o mundo atual e as crianças que são colocadas nele. A primeira disse: este mundo como está, violento, corrupto, egoísta, insensível, poluído, eu não sou louca de colocar um filho nesse caos, para ele sofrer e ser infeliz. A segunda contra-argumentou: pois é exatamente por isso que devemos colocar nossos filhos no mundo, para diminuir o sofrimento da terra. Mas a primeira insistiu: o mundo não está preparado para receber uma criança, iria estragar o meu filho. E a segunda arrematou, fazendo trocadilhos: eu sou o mundo que vai recebê-lo e prepará-lo para viver na terra. Confio em Deus que não será o mundo que vai estragar meu filho, mas será o meu filho que virá, que ajudará a consertar o mundo. E aí nós entramos no seguinte: com o aumento do egoísmo, a sociedade tem tomado caminhos bem tortuosos. O que nós temos observado? Vamos fazer uma análise de pirâmide de faixas etárias. Por exemplo, mesmo agora no coronavírus, independentemente da causa específica dos países, o que nós observamos, por exemplo, na Itália? Um envelhecimento muito grande da população, ou seja, a pirâmide de faixa etária está invertida. Nós temos um grande número de idosos e um pequeno número de jovens. Alguns relatos de pessoas conhecidas minhas que moram, por exemplo, na Suíça, elas relatam que lá as maternidades estão vazias. Então, o que nós observamos nesse panorama? Que as pessoas têm buscado outras coisas. Não vou discutir o mérito da questão aqui, tá? Cada pessoa vai realmente eleger as suas prioridades da forma que ela achar melhor, mas a sociedade em si tem gerado um fato bem interessante, que é essa questão de cada vez menos filhos e as pessoas não querendo mais ter filhos. E a pergunta que eu faço agora, que não quer calar: e o Ministério da Reencarnação, como é que fica? Nós, quando desencarnarmos, provavelmente nós vamos querer mais uma oportunidade de reencarne. Pergunta que não quer calar: Felipe, mas a sociedade é assim, foi criada a cultura de estudar, a profissão, viajar, as pessoas têm buscado os animais. Bom, esse mérito eu não vou discutir, mas de que isso está gerando um desequilíbrio, está. Como nós vamos resolver? Nós vamos ter que resolver juntos essa situação. Mas a questão dessa discussão das mulheres é bem interessante. Será que eu não poderia utilizar o meu filho para tentar, através da educação, do amor, do meu desprendimento para com esse meu filho, que eu não posso utilizar esse meu filho para também alterar esse planeta que está tão conturbado? Alberto Almeida, inclusive, continua nesse primeiro capítulo realmente desafiadores, em que se vêem famílias destroçadas pelos seus próprios membros, assinalando momentos penumbrosos em tempos de transição planetária. Transição planetária. O que esse vírus quer dizer
nesse momento de transição planetária para as famílias. O que aconteceu com as famílias? As famílias, as pessoas corriam muito, né? Muito trabalho, muitos afazeres, academia, compromissos sociais, exercícios físicos ao ar livre, compromissos de lazer, compromissos de trabalho, cursos, palestras, enfim, etc. Mas às vezes as famílias não ficavam em casa, quase não conviviam. Olha só, a consequência número 1 do vírus foi isolamento social. Ou seja, as famílias tiveram que ficar em casa reunidas. Um detalhe bem interessante. Bem interessante mesmo. Porque o vírus propiciou que nós convivêssemos mais a família, o núcleo, a célula familiar. E aí o Alberto Almeida faz a seguinte colocação: a família é um sistema, acho bem interessante a colocação, que se define como saudável ou não, conforme esteja operando funcional ou disfuncionalmente, de modo respectivo. Quando saudável, reveste-se de relações ricas em emoção. Seus membros se comunicam abertamente, há trocas afetivas, há uma hierarquia de funções, na qual a autoridade parental, mãe e pai, fica assegurada para o devido cumprimento dos papéis que lhes cabe perante os filhos: proteção, nutrição, cuidados, afetividade, etc. Ou seja, no sistema saudável existem trocas afetivas, mas uma posição bem definida no sistema: autoridade parental. E é um detalhe bastante importante, as pessoas nos perguntam: Felipe, essas crianças, como elas têm vindo, são um resultado dos espíritos que estão reencarnando, ou é resultado do sistema, que essas crianças batem em professores, desobedecem, não respeitam professores, não respeitam os pais? Bom, talvez em primeiro lugar dentro da célula, né? Não sabemos a resposta para todos os casos, mas em primeiro lugar dentro da célula não exista o sistema saudável, ou seja, não exista bem definido a questão da distribuição das funções. Então, o pai e da mãe é exercer essa autoridade para nutrir, proteger, cuidados da afetividade. Não significa que seja um sistema em que a pessoa deva espancar, ou enfim, não é nesse sentido, mas é um sentido de que existe um sistema saudável. Né? O sistema saudável envolve também essa questão de evitar ao máximo a violência, tanto física quanto moral. Mas a questão toda é que num lar equilibrado, coloca o Dr. Alberto Almeida, existem regras nítidas que regulam as interações entre os subsistemas: conjugal, esposos, parental, pais e filhos, e fraternal entre os filhos, garantindo um bom desempenho doméstico, claramente percebido pela união amorosa entre os seus membros e, ao mesmo tempo, pela diferenciação e crescimento de cada um de seus integrantes. Estas normas estruturam a liberdade responsável dentro do lar por meio dos direitos e dos deveres que são bem definidos para todos os componentes da família. Olha que bacana. Ali, tendo direitos e deveres, você coloca teu filho para a sociedade já sabendo que ele vai ter direitos e deveres. Então a célula já determinando aquilo que o Evangelho, que no Livro dos Espíritos nós observamos. Que, por exemplo, nossos filhos são espíritos e que precisam ser observados nas suas más tendências desde muito jovens, né? Desde tenra idade, desde bebês, desde que eles começam a exibir
as suas primeiras manifestações dentro do ambiente familiar, nós vamos observar más e boas tendências nessas crianças e inclusive as nossas boas e más tendências como pai e mãe. E aí nós vamos nos auto-educando uns aos outros, né? E essa troca vai ter que respeitar algumas regras. Vejam, se você joga uma criança pro colégio que já está dentro de um sistema, esse sistema vai funcionar. E aí vem um detalhe, Felipe, são só os espíritos? Não, são os espíritos dos pais também que estão com dificuldades para esses sistemas, né? Então realmente nós temos uma leva de espíritos rebeldes, mas também nós temos os pais que não estão sabendo lidar com a situação, não criando esse sistema. Portanto, onde é que eu quero chegar com essa fala dentro desse título família? Que é na família onde nós estagiamos os nossos primeiros passos da nossa moralidade. E é na nossa família que nós precisamos cultivar essas questões da moralidade já. Por isso aquela mensagem inicial do Evangelho de que realmente eu preciso aprender a tratar com todo o pai e minha mãe para que eu possa fazer isso fora de casa também. Então, o que o Evangelho quis dizer profundamente, os imortais quiseram dizer nesse trecho do Evangelho, é que nós precisamos realmente, de dentro da família, transpor essas relações saudáveis. Então, as relações saudáveis precisam acontecer, as relações afetivas, de amor, dentro da família, para que isso se transponha no mundo exterior, na sociedade, né? E aí, o Dr. Alberto Almeida fala o seguinte, de que realmente a educação nobre, comandada pelos pais, estabelece valores e princípios morais que vão sendo esculpidos gradativamente em cada elemento da prole, criando um ambiente, uma cultura de harmonia e paz que favorecerá para todos um esperançoso futuro. E aí vem, qual é o futuro da família? No mundo é improvável que a família se torne uma família nos moldes equilibrados. Ou seja, que nós tenhamos essa relação de sistema saudável. A família tradicional, não, eu não estou afirmando isso. Nós temos algumas alterações dentro da família tradicional, mas o que estamos dizendo é que as relações devem ser afetivas, de respeito e de educação moral. E aí que entra o problema. Nós temos uma evolução grandiosa no campo intelectual. Nós temos uma evolução grandiosa na tecnologia, no bem-estar social, né? Inclusive nos meios de subsistência. Porém, o Allan Kardec nos fala já no Livro dos Espíritos que nós temos uma dificuldade enorme num quesito, que é a educação moral. Então, dentro da família, um dos cultivos mais importantes que nós devemos dar dentro da família é a educação moral. E aí nós entramos em algo bem interessante. Porque dentro vocês já devem, muitos que assistem aqui devem frequentar casas espíritas, associações espíritas, o meio espírita, enfim. Muito se fala, muito se divulga em cartazes, folders, palestras, a questão do evangelho no lar, não é? Pois é, aqui é o detalhe bem interessante do evangelho, porque o evangelho é necessário para que nós suscitemos os assuntos no meio familiar. Então, nós podemos fazer as trocas de informações, a educação moral, através do Evangelho de Jesus. Pergunto a vocês, isso não é uma bênção?
poder falar através do Evangelho de Jesus para nossos filhos, para as pessoas que convivem, para, enfim, pessoas que convivem aí com os avós dentro de casa, né? Então, fica aqui uma informação importante e um apelo que nós possamos cultivar o Evangelho no lar como realmente algo muito importante. O Evangelho no lar vai suscitar essa discussão, essa educação moral dentro da família, porque ele nos traz assuntos que vão suscitar discussões, debates, vai suscitar que as pessoas repensem os sentimentos, as atitudes. Então, nunca foi tão necessário o cultivo do Evangelho no lar, ou seja, de Jesus estar fazendo o Evangelho no lar conosco. Alguns de vocês de repente já saibam, mas o primeiro Evangelho no lar foi feito por Jesus na casa de Simão Pedro. Então, o Evangelho no lar, dentro do ambiente familiar, é um convite à educação moral e, consequentemente, ao amor. Fica o apelo aqui para que nós tenhamos esse hábito saudável de realizar o Evangelho no lar, tá? E continuando o nosso assunto, então, no final da existência, seja ela, se nós vamos desencarnar com 30, com 40, com 50 anos, com 90, o que fica? Eu trago para vocês aqui um trecho de uma família que era formada, então é o capítulo 1 quem escreveu esse capítulo foi o Espírito Maria Máximo. Ele ditou então a Adeilson Salles. O nome do capítulo é Carta de União, em que a família recebe o resultado de câncer maligno de mama da mãe, né, que já tinha filhos, um de 20, outro de 23 anos. Então era um casal e um casal de filhos. E eles passam por todo o processo de quimioterapia, radioterapia, de remoção cirúrgica das mamas. E aí eu vou ler um trecho para vocês, né, porque o capítulo é longo, os diálogos são vastos entre os componentes da família, mas eu saliento que é uma família com um sistema, como diria o Dr. Alberto Almeida, saudável, tá? Era uma família que se uniu, inclusive todos rasparam o cabelo para se unirem à mãe, né? E aí no final, ela deixou uma carta dentro do Evangelho. Então ela, lendo o trecho final aqui, ela teve uma recidiva no tratamento, ela se mantém firme, não esboça qualquer revolta, não reclama, não maldiz. Novos tratamentos químicos, nova queda de cabelo, oração em família ocorre amiudadas vezes, em tarde chuvosa, como se a natureza se entristecesse e chorasse. Isadora, que era a mãe, dá entrada na UTI. No saguão do hospital, os três carecas abraçados, pai e filhos, lágrimas, a notícia. Agora partiu. Saudade, saudade, saudade. Saudade do abraço, da voz, do silêncio dela. Família orando, Rafael, Cinti Júnior, os filhos, preces por Isadora. E aí vem a surpresa. Ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, Rafael se depara com um envelope, uma carta, a carta de Isadora, e o Rafael lê, que é o filho. Carta à minha família. Acho que já devo ter viajado
quando lerem essa carta. Não vou conseguir colocar no papel tudo que meu coração deseja falar. Acredito que a gratidão é o amor agradecendo. Amo tanto vocês que não posso ser egoísta ao ponto de querer que chorem por toda a vida a minha partida. Fico a pensar em como seria a minha vida sem a presença de vocês. A minha família careca, aquela que nunca se aperta. Seguiremos juntos, pois o amor não cessa. Uma família construída com tanto amor não se separa nunca. Um dia iremos nos encontrar. A minha gratidão, a melhor família do mundo. Eu amo vocês, Isadora. E aí nós observamos isso nesta fala. O que eu construí no convívio com a minha família? Qual seria o meu maior legado? E a resposta nós encontramos provavelmente no Livro dos Espíritos. A paternidade pode se considerar uma missão na questão 582 do Livro dos Espíritos. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. O que nós estamos deixando para o futuro? Não precisamos ter só a paternidade ou maternidade biológica, nós podemos fazer de outras formas, como o próprio, claro que não vamos nos comparar a Divaldo Pereira Franco, né? Mas quantos filhos tem o Divaldo? O que nós estamos deixando para o futuro em termos de célula familiar? E esse é o recado. Realmente a família é um convite ao amor e mais do que isso, é um convite ao futuro, a um futuro melhor. Então fica essa mensagem neste dia tão especial, ao Dia das Mães, em que realmente nós filhos, como filhos, agradecemos às mães pela oportunidade da reencarnação, pela dedicação, pelo cuidado, pelas noites sem dormir, por toda a abnegação que tiveram, das coisas que abriram mão por nós. E esse é um detalhe bastante importante, o quanto nós devemos ter de abnegação para transformarmos a nossa sociedade numa sociedade mais justa e melhor. Entra lá de novo o Evangelho, educação moral nas famílias. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, pela paciência, e com muita emoção nós elevamos nossos pensamentos a Deus e agradecemos pela vida que pelo Pai Celestial e agradecemos a Deus pelos anjos na terra que nos recebem como mães, que nos carregam em seus ventres, sendo a primeira moradia de todos nós. Mães que dedicam tempo, que doam células, que doam tudo o que podem para que nós, os filhos, possamos ter uma nova oportunidade na Terra. Agradecemos, mães, pela primeira moradia, e que esses eflúvios de amor incondicional possam atingir aos corações de todos aqueles que sofrem, que se angustiam e que se sentem apartados de suas famílias. Muito obrigado por esta noite de reflexões e que assim seja. Obrigado a todos pela atenção, então, e até a próxima. Obrigado a todos. Que assim seja, então.